Se você já está cansado de queimar a cabeça tentando criar suas imagens e elas não saírem do jeito que você quer, esse vídeo é para você. Te apresento o Google Whisk, uma IA pouco comentada que definitivamente vai mudar a sua maneira de gerar imagens. Com ela, você pode gerar vídeos, trocar a roupa do seu personagem, gerar imagens a partir da sua própria foto e muito mais. Então já sabe, né? Chega de enrolação que você vai descobrir como fazer isso agora. Então vamos lá para o que interessa. Para acessar o Google Whisk, você pode digitar Google Labs no seu navegador ou você pode clicar no link que eu vou deixar na descrição. Como vocês podem ver, você pode acessar várias ferramentas, mas o nosso foco hoje é o Google Whisk. Aqui você vai fazer o login com a sua conta Google. Bom, com o login feito, você vai clicar aqui, ó, Inicie o Whisk, certo? Ao clicar na sua conta aqui, ó, você pode observar que aqui é a quantidade de créditos que você tem, ó. Então, na versão gratuita aí você vai ter algumas limitações, já que ele oferece apenas 100 créditos mensais, né? Então, com esses créditos, você pode criar aí até 5 vídeos mensais, porque pelos testes que eu fiz aqui, cada geração de vídeos vai consumir aí 20 créditos. Mas você pode estar visitando os planos aqui, ó. Você clica em fazer upgrade, é que eles explicam melhor os planos deles aqui, ó, tá certo? Esse plano Pro aqui é melhor para quem quer gerar mais vídeos, já que ele fornece 1000 créditos mensais, ó. Como o nosso foco é a geração de imagens, até o momento que grava esse vídeo, ele gera imagens de forma ilimitada. Você pode gerar aí centenas de imagens por dia. Então, voltando, aqui você tem a biblioteca de imagens, ó, que são alguns testes que eu faço antes de começar a gravar o vídeo para vocês aqui, né? Aqui você tem acesso à aba projetos, imagens e vídeos. Olha só as imagens que eu já criei por aqui, alguns testes que eu fiz. Inclusive, se você for no meu canal, vai observar que muitas dessas imagens serviram de base para eu criar minhas thumbnails. Então, se esse vídeo for um sucesso, que se Deus quiser vai ser, né? Vai ajudar muita gente aí. Você vai ver que eu vou ter usado uma dessas imagens aqui na minha thumbnail. Então aqui, ó, eu tenho duas contas Google. Como eu já consumi esses créditos aqui, eu vou para minha outra conta. Agora eu tenho essa conta aqui. Vou clicar em abrir a ferramenta. O interessante dessa plataforma é que você pode criar a sua imagem do zero, colocando o seu prompt aqui, ó. Ou usar uma imagem de referência aqui embaixo, ó, nessa aba adicionar imagem. Mas a opção que eu mais uso e indico vocês usarem é nessa aba lateral aqui, ó. Aqui que as coisas ficam bem interessantes. No campo assunto, você pode colocar uma imagem já criada aqui para ela servir de referência, ou você pode colocar o prompt da sua imagem aqui. No ambiente a mesma coisa, ó. O ambiente no caso é o cenário, caso você queira usar um cenário de base para sua imagem. Aqui tem o estilo de imagem, que você pode fazer o mesmo procedimento, inserir o texto ou colocar a sua imagem aqui, ó. Esse estilo é o jeito que você quer que a sua imagem saia, né? Se você quer no estilo anime, estilo futurista, cinematográfico, enfim. Nessa aba de criação aqui também, você pode ver que aqui embaixo temos mais algumas opções. Esse dado, se você clicar nele, ele vai te gerar um prompt de forma aleatória. Esse símbolo aqui, ó, significa que você pode escolher a proporção da sua imagem. Como eu estou fazendo vídeo para o YouTube, vou escolher 16:9. E nesse canto aqui, ó, você tem a opção de bloquear ou desbloquear sementes, que isso aqui significa a variedade da sua imagem. Se você quer que haja variações, você deixa desbloqueado. Agora, se você quer que mantenha consistência, aí você bloqueia esse cadeado aqui, que ele vai tentar ao máximo manter a consistência na sua imagem. Aqui você pode ativar ou desativar o Nano Banana, não tem segredo. Então, primeiro, vamos clicar nesse dado aqui para ele gerar um prompt para a gente. Uma ilustração robótica aqui, ó. Ele vai gerar o prompt em inglês, logicamente. Vou clicar em criar e agora ele vai criar a nossa imagem aqui, ó. Olha só a imagem que ele criou para a gente, ó. Muito interessante, né? Com isso, você pode refinar a sua imagem a partir daqui mesmo, ó. Vou tentar mudar a cor dessa flor para amarelo. Olha só que interessante. Ele já mudou a cor da nossa flor para amarelo. Nossa aba principal, a gente pode adicionar uma imagem de referência aqui, ó. Como já fiz alguns testes para adiantar o processo, eu vou escolher uma dessas imagens aqui, ó, que eu uso para fazer minhas thumbnails aqui, né? Muito bem. Vou escolher essa imagem e arrastar para o campo assunto. Olha só, ele vai fazer uma análise da minha imagem e a partir dessa análise ele já vai nos fornecer um prompt. Se você clicar nesse lápis aqui, ó, você vai observar que ele fornece a descrição do nosso prompt. Então, lembrando que aqui nessa parte você pode mudar o que você quiser, tá bom? E caso vocês queiram acompanhar com esses prompts que eu estou utilizando aqui, vou deixar eles na descrição, tá, gente? Não se preocupa.
Importante que vocês prestem bastante atenção para saber usar essa ferramenta e extrair o melhor dela. Então nessa parte de baixo aqui, ó, eu já posso fazer uma pequena edição. Vou pegar um prompt e vou colocar o seguinte: a mulher está sorrindo levemente e seus cabelos esvoaçam por uma leve brisa. Vou clicar aqui, olha só, já mudou a feição da imagem, certo? Olha que interessante. Aqui você pode salvar a sua imagem, mas nesse caso não vou fazer isso agora não. Sempre que você quiser, você pode voltar, que as imagens vão estar aqui, tá? Ó, elas não saiam. Agora eu vou excluir essa imagem de referência. Eu posso colocar uma outra imagem e colocar só o prompt dela. Por exemplo, vou pegar uma imagem aqui dessa feiticeira. Eu só vou esperar ele descrever meu prompt. Clique no lápis, tem a descrição aqui, ó. Agora eu quero criar a partir desse prompt. Então eu vou copiar todo esse prompt aqui na nossa barra de prompt e colocar ele aqui, ó. E com isso ele vai gerar a nossa imagem. Olha só, percebe que ele criou uma imagem bem semelhante a essa de referência? Lembrando que a partir daqui mesmo você pode refinar até ficar de acordo com o seu gosto. Como a paleta de cor do meu canal é roxo, eu posso mudar essa cor dessas chamas para roxo. Olha só, já deu uma mudada na cor, ó. Eu gosto muito de usar essa ferramenta porque ela te dá muita variedade e de um jeito rápido e sem complicação. Até uma criança de 10 anos consegue usar isso aqui, é muito simples. E ela é uma das principais ferramentas que eu estou usando para criar minhas thumbs no momento. Voltando para o menu principal, agora as coisas ficam bastante interessantes. Porque nessa opção aqui, você pode adicionar uma imagem e um ambiente de referência. E como que funciona isso? Olha só, vou pegar essa modelo aqui, essa loirinha aqui, ó. E nesse campo assunto, eu vou escolher uma roupa para ela usar. Salvei alguns vestidos aqui, ó, e vou escolher esse daqui. Agora, no campo ambiente, vamos escolher o cenário que a gente quer. E nesse cenário aqui, eu escolhi cenário de carro. Agora sim, a gente tem um assunto e um cenário para a gente criar a nossa imagem. Vou pegar esse prompt aqui e vou pedir o seguinte: a minha modelo está apoiada no carro, utilizando o conjunto de rubros de referência. A imagem está sob um ângulo fechado, focando na mulher e no carro. Então, vou selecionar aqui, olha só. Ela já adicionou essa roupa aqui, ó. Se eu não gostar dessa roupa aqui, eu posso trocar também. Vou adicionar outro campo novamente. Vou vir na roupa e vou colocar esse vestido vermelho aqui, ó. E gerar esta imagem novamente. Olha só, mudou a roupa já, ó. E um conselho que eu dou para vocês aqui é que vocês usem imagens semelhantes. Por exemplo, se você vai criar imagem com IA, use somente imagens com IA nessa aba aqui, ó. Já fiz alguns testes, já tentei misturar essas imagens de IA com imagens da vida real e o resultado não fica muito bom. Fica aquele design um pouco mal feito, porque são ambientes diferentes. Como aqui são duas imagens de inteligência artificial, você pode ver que elas estão bem mais homogêneas, tá vendo? Caso você queira divulgar loja de roupas, ou divulgar peças, ou fazer alguma publicidade, essa opção é bem interessante para você. Ainda nessa imagem aqui, ó, tem um campo estilo. Então aqui eu vou pegar um pequeno prompt que eu tenho aqui e vou inserir no campo de texto, ó. Vou inserir esse prompt aqui, vou gerar a imagem que ele vai servir de referência para a gente criar a nossa foto. Olha só, essa é a foto de referência. Então aqui, ó, já posso clicar em gerar. Ela vai gerar uma imagem nesse estilo aqui, ó. Aí você escolhe de acordo com o seu gosto também, tá? Esse é só um exemplo mesmo. Então, com esse estilo gerado, você pode vir aqui nessa opção de lápis. Vamos copiar esse prompt aqui e colocar aqui nesse campo de prompt. E vamos ver que imagem ela vai nos gerar. Ela já muda o estilo da imagem também. Pessoal, eu havia me esquecido, mas aqui vocês não precisam colocar nada nesse campo aqui para gerar a imagem nesse estilo aqui não, tá bom? Eu fiz alguns testes aqui, ó. Agora vai dar certo, ó. Então depois que você adicionar o seu estilo, você não precisa preencher esse campo aqui, ó. Que ela também vai gerar a sua imagem nesse estilo aqui, ó. Olha só, tá vendo? Ela pegou todo esse estilo aqui, ó. Vamos gerar mais uma, ó. As outras imagens aqui, ó. Tá vendo que interessante, ó? Olha só, tá vendo? Ela gera várias imagens nesse mesmo estilo aqui, ó. É só uma pequena correção mesmo. Então, até aqui nessa parte do vídeo, você aprendeu a criar todas essas abas laterais aqui, o campo assunto, ambiente e estilo. Então, agora que você já sabe usar todos esses campos, você pode personalizar a sua foto também, ó. Que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar esse alienígena aqui, né, que é a foto de perfil do meu canal. Vou deixar ele fazer uma análise. Olha só, ele já fez essa análise. Vou pegar um prompt, que é isso aqui, ó, o retrato cinematográfico hiperrealista de um ser extraterrestre com o mesmo rosto da imagem de referência.
em pé ao lado de um carro clássico de colecionador como um Impala 67. Preto brilhante, repetiu aqui, preto brilhante, estacionado em um ambiente rural. Vamos ver que tipo de imagem que ele vai gerar pra gente. Olha só, temos o nosso alienígena ao lado de um Impala 67. É uma ferramenta muito prática, praticamente você pode colocar a sua imagem em qualquer ambiente. E é muito simples de fazer isso aqui. Lembrando que você sempre pode refinar, tá bom? Caso vocês queiram. Vamos numa outra opção aqui, ó. Vou pegar uma outra modelo de referência que eu tenho aqui também. Vai ser essa modelo aqui, ó. Olha só, eu vou pegar e vou colocar o outro prompt aqui, ó. Agora é o prompt da mulher, ó. Um retrato fotográfico, cinematográfico, hiperrealista de uma mulher com o mesmo rosto da imagem de referência, sentada em um shopping moderno e luxuoso, com decoração real, iluminação natural e fim de tarde. Tá toda a descrição dessa imagem aqui, ó. Enquadramento é médio, fechado. Com o nosso prompt aqui, usando essa imagem de referência, vamos criar uma outra imagem e vamos ver o resultado. Olha só nessa imagem como que saiu, ó. Bem interessante, né? E daqui mesmo, caso vocês queiram, você já pode criar o seu próprio vídeo. Vamos clicar em animar aqui, ó. Lembrando que ele só faz animações no modo paisagem, tá, gente? Nas outras opções aqui eu não consegui fazer a animação. Não sei se é algum bug ou se é uma foto de atualização, mas enfim, fica a dica para vocês aí. No prompt para fazer a animação falando, eu indico vocês a colocar o prompt em inglês. Eu testei em português e em inglês e os melhores resultados que eu tive foi em inglês. A única coisa que você pode colocar em português vai ser a fala que você quer que seu personagem tenha, tá vendo? Que no caso vai ser o bordão do meu canal. Chega de enrolação que você vai descobrir como fazer isso agora. E vamos fazer essa animação. E nisso aqui você pode fazer vários testes. Nem sempre o seu resultado vai ficar bom de primeira, não. Isso é super normal. Recomendo a vocês fazerem de 2 a 3 testes mais ou menos, que você vai ter um resultado bem satisfatório. Pronto, vídeo gerado. Agora vamos ver os resultados. Chega de enrolação que você vai descobrir como fazer isso agora. Como eu gerei um vídeo aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, agora eu tenho apenas mais 4 gerações. Ó. É 5 vídeos que você pode gerar só. Mas esse resultado ficou bem Você vai natural, né? descobrir como fazer isso agora. E quanto mais vocês prestarem atenção na pontuação aqui, ó, mais natural vai sair a fala do seu personagem, tá vendo? Ó? Pode ver que eu coloquei um ponto de exclamação, coloquei uma vírgula, outro ponto de exclamação aqui, ó. Então presta bastante atenção nessa parte, hein? Se você colocar a sua frase direta, sem nenhuma pontuação, pode ser que a sua fala saia sem emoção, sabe? Sem uma entonação na voz. Então a emoção do personagem vai de acordo com a sua pontuação aí, certo? Vou fechar aqui, ó. Agora você pode vir nessa aba aqui de vídeos, ó, e pode encontrar os vídeos que você vai gerar aqui, ó. Chega de enrolação que você vai descobrir como fazer isso agora. Agora eu vou fazer a animação desta imagem aqui, ó. Vou clicar em animar, vou pegar aquele mesmo prompt e vamos ver que tipo de resultado ele vai nos gerar. Vídeo concluído, vamos ver como ficou essa animação aqui. Chega de enrolação que você vai descobrir como fazer isso agora. Essa aqui ficou bem fluida, hein? Vamos visualizar ela na outra janela aqui, ó. Olha só como essa animação ficou. Chega de enrolação que você vai descobrir. Ficou bom, né? Como vocês podem ver, o Google Whisk não é só um gerador de imagens, mas ele é uma plataforma bem completa, que atende muito bem às suas necessidades. Principalmente se você tá criando conteúdo como eu. Cara, dá pra você fazer várias coisas aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, antigamente eu gastava cerca aí de 2 a 3 dias pra fazer as 3 thumbnails para um canal, porque eu tenho meu trabalho, né? Mas com essa ferramenta aqui, eu consigo fazer 3 thumbnails em cerca de 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, no mesmo dia. Isso é muito bom, né? O objetivo do meu canal vai ser isso: te apresentar ferramentas que vão otimizar o seu tempo, seja na criação de conteúdo ou alguma automação. Eu pretendo trazer conteúdo de automações também. Enfim, é surpresa. Isso não está pronto para agora, não vai ser mais para frente. Então, se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar um outro vídeo para você criar suas imagens usando o Google. É sempre bom, né? Ter mais de uma opção aí, que você não fica refém de uma ferramenta só. Então o vídeo de hoje é isso. E se ficou com alguma dúvida, tem algum tema ou ferramenta que gostaria que eu trouxesse para o canal, deixe nos comentários aí que eu leio todos, tá bom? Eu sou o Léo e por hoje é isso.